horas, né? Terceira hora, depois na sexta hora, na nona hora e na 1ª hora. Aí, versículo 7. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1ª, que foram os últimos, né? Recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, e encerra, assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Abre colchetes, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, irmãos, como eu falei, eu não estudei, mas minha esposa contou isso daqui, e foi num contexto que eu fiquei chateado com a postura das pessoas, né? De certo egoísmo, os defeitos, né, que o ser humano tem. E aí, ela me contou isso daqui, e eu comecei a rir, porque, assim, eu tenho um senso de justiça, né, assim, é aquilo que eu acho racional, e eu joguei meu senso todo para o espaço. Meu senso de justiça foi isso daqui, mostra, olha, pega seu senso de justiça e manda para o espaço. Porque os que chegaram por último ganharam o mesmo tanto dos que ficaram o dia praticamente todo, assim, com aqueles calor, suando, cansados, está escrito, né? E os que chegaram ficaram 1 hora só, receberam antes dos que já estavam trabalhando e receberam o mesmo tanto. E aí a gente conversando, e eu tentando entender, e foi que ela chegou e falou assim, olha, por isso que está escrito, né, que mais vale um dia no átrio do Senhor do que 1000 fora dele. Então, só de estar um dia na presença do Senhor, a gente ganha o mesmo tanto do que quem está muitos dias, né? Quem está muitos dias na presença do Senhor ganha todo aquele amor, consegue contemplar toda a beleza do Senhor
E um dia na presença do Senhor a gente também consegue contemplar toda a beleza do Senhor. E isso mostra que possamos viver, né, sendo gratos ao Senhor por cada dia que Ele está presente conosco. Porque se eu tinha uma certa... Eu não conseguia compreender, às vezes, quando uma pessoa chegava a falecer, tinha uma vida toda mundana, uma vida má, né? Fazendo coisas más, e no último dia ela se arrepende de todo o coração, porque o Senhor sonda o coração, Ele esquadrinha o coração, antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele sabe. E aquela pessoa, naquele último momento, ela se arrepende e pede perdão ao Senhor, e que o Senhor a salve. Jesus falou isso com aquele ladrão, né, que foi crucificado do lado dele. Se ele foi crucificado como ladrão, o Senhor também foi crucificado, mas não tinha culpa nenhuma. Talvez aquele homem tinha. E Jesus falou: olha, ainda hoje você estará comigo no reino dos céus. E quando eu via casos assim da pessoa chegar, os familiares falar: olha, meu pai aceitou o Senhor no último momento. Minha mãe aceitou o Senhor no último momento. Meu irmão aceitou o Senhor no último momento. E vendo assim alguns relatos, né, como que foi a vida da pessoa. E eu conversando com minha esposa, ela falou assim: olha, por isso que a gente tem que ser muito feliz, muito gratos, porque há quantos dias nós temos passado na presença do Senhor, enquanto outras pessoas, elas vão passar às vezes só um dia. Então, o passar um dia, você contempla a beleza do Senhor. Mas quando nós ficamos perseverantes em passar por cima das nossas próprias vontades, para estar a cada dia na presença do Senhor, a gente ganha muito mais. Por isso que o nosso maior prêmio nessa terra, a nossa vida inteira, né? Porque isso daqui é uma passagem, é ter a presença do Senhor. Porque quando a gente chegar, né, a conhecer, a ver Jesus, a gente vai ter assim aquela alegria: Senhor, eu te conheço já há um tempo, né? Que a gente prossiga nisso, em conhecer. O Wilson mesmo uma vez perguntou para mim: Thiago, você conhece Jesus? Aí eu falei: ô Wilson, eu conheço, mas não na sua plenitude. Que possamos, né, alcançar isso, de conhecer o Senhor nessa plenitude. E essa palavra fez mostrar, eu entendi dessa forma, né, o contexto. É como eu falei, irmãos, me perdoem, eu não cheguei a estudar, eu sei que os irmãos pagam um grande preço por isso. E eu não estou chegando a falar isso para encher o tempo, mas assim, para mostrar: olha, eu ganhei isso do Senhor, algo que o Senhor tem se preocupado em trabalhar na minha vida. Eu creio que Ele faz isso na vida de cada um de nós, né? Ele, ele entende a nossa, o nosso ser, a nossa diferença, e Ele age de uma forma, assim, excepcional, de uma forma, assim, com muito amor, com muita compreensão, que é só Ele faz. E é isso que eu tenho para compartilhar, que o irmão que sentir vontade depois de querer aprofundar mais nisso, né?
percebi aqui que tem até esses colchetes, tem um estudo relativo aos colchetes na Bíblia. É isso. E glória ao Senhor. Vou abrir aqui. Eu vou incentivar o Tiago a continuar a estudar mesmo, Tiago, porque se o irmão se sentir tocado, né? Mas eu estou tocado a falar com o irmão para continuar mesmo, né? É, é muito dentro do que o irmão falou. Rodrigo, o seu som tá tão baixo, irmão. Será que tem jeito de aumentar um pouquinho? Tem. Ok. Melhorou um pouco, irmão? Muito pouco. Melhorou. Pra mim ficou bom porque tava muito baixo, agora tá dando pra te ouvir. Pode ser a posição aqui da. Pode ser a posição do microfone. Agora eu vou falar um pouco mais alto. Ok, Isso. Agora ficou melhor? ficou melhor. Melhor, falando mais Ok. alto. Então, assim, eu também tenho sido um tanto impactado. E aí eu vou falar o final do que eu ia. É rapidinho, mas dentro do que o Tiago falou, eu chamo de a manutenção, né? Quando a gente fala dentro da minha área de manutenção, né? A gente fala sobre pegar um ativo, um maquinário, algum equipamento e dar uma sobrevida para ele, ou então aumentar o tempo dele, né? Seja para assim, ele manter aquela função da qual ele foi programado, independente do equipamento. Então, eu falo de forma diferente, porque eu falo assim, o que eu tenho preocupado muito, que tem chamado muito a minha atenção nesse tempo, é sobre a manutenção do relacionamento com o Senhor. Então, eu queria ler alguns versículos que é só dois, que eles falam assim um pouco dessa vida, né? Que o Senhor deu para nós e que a gente às vezes durante a nossa jornada a gente perde um ou outro, mas eu acho que a graça do Senhor Jesus para nós, ela realmente nos fortalece, né, para viver esses dias. Então, o primeiro que eu queria ler, né, está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1. No versículo 9. Aqui fala assim, Paulo está fazendo a introdução aos irmãos e ele fala uma coisa que por muito tempo passou assim despercebido, mas eu tenho sentido muito peso com esse versículo, sabe? Ele fala assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem outra tradução aqui que fala assim, fiel é Deus, por quem fostes chamados para dentro da comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
E quando a gente olha isso, para mim, né, é muito. Eu tenho total fracasso de dar peso para essas palavras, porque a gente não sabe o tamanho do que o Senhor fez por nós, por ter nos chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. E para a gente ter um pouco dessa ideia, a primeira coisa que a gente pensa qual comunhão que esse Filho, qual comunhão que Jesus nos colocou para dentro. E a gente vê que o primeiro relacionamento do Senhor, a gente pode ver esse relacionamento, fica lá no Velho Testamento, né? Em Gênesis 1, 26, que mostra quando Deus está fazendo a criação, né? E aí ele fala, e criou Deus, e criou Deus, e criou Deus, e aí veio tarde e manhã o primeiro dia, e criou Deus os luminares, e criou Deus os peixes e os animais, e depois em Gênesis 1, 26, ele troca o tempo verbal e coloca o tempo da terceira pessoa do plural. Ele fala, façamos nós, o homem. Então ali quando ele fala, façamos nós, o homem, tem mais, você vê a primeira prova desse relacionamento de Jesus com Deus e o Espírito Santo. E aquele era o relacionamento. E se a gente for continuar dentro do Antigo Testamento, nós temos dentro do tabernáculo e durante todas aquelas prescrições que tinham que ser obedecidas, a gente vê o que acontece com a gente no mundo secular, né? Um agendamento. Então tinha um horário, um tempo, e tinha uma pessoa, não poderia ser qualquer um, tinha que ser o sacerdote, para poder entrar e fazer todas aquelas prescrições para ter contato com o Senhor, né? Quando eu falo no mundo secular, eu estou brincando, porque hoje, né, do jeito que a gente está, se a gente sentir uma dor, a gente vai marcar com o médico, a gente não consegue marcar para amanhã, não. Vai ter uma agenda daqui um mês, a gente vai conseguir, talvez a dor até passou. E mesma coisa, né? Eu ia falar com o dente, viu, Sandra? Mas eu troquei para médico, mas dentista é a mesma coisa. A gente tem que marcar um horário, né? Então, quando o Senhor ele, né, veio até nós e morreu por nós, né? E aí ele fala em Atos, né, no início da igreja, que quando ele foi, né, ele até fala que é necessário ele ir para que ele ia deixar o Consolador, né? Então, essa tradução que eu li, que ele fala, fiel é Deus, que fossem chamados para dentro da comunhão, a comunhão que antes era de Deus Pai, Espírito Santo e Jesus. E ele nos chamou para dentro daquilo. E hoje, é como se eu estou, né, tirando muito peso, mas hoje a gente não precisa de um agendamento para a gente poder acessar o Pai, né? O que torna isso muito, de certa forma, motivante para nós, né? Ou seja, a gente não precisa de um agendamento, né, longo, distante, para a gente poder ter acesso ao Pai e fazer aquilo que é uma manutenção do nosso relacionamento com o Senhor, principalmente nos dias de hoje. O acesso ele está liberado, né? E quando a gente chega no final do capítulo 1 de Coríntios, então Coríntios 1:30, eu lembro muito do irmão Luiz falando lá na Casa Aparecida, né? Que ele falou, que ele leu esse versículo, né? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, se a gente perguntar para qualquer um, né, se a gente queria ter essas faculdades presentes em nós,
né? Não só no momento que a gente estiver falando do Senhor, mas em momentos de crise e momentos de dificuldades na nossa vida, qualquer um queria sabedoria, justiça, santificação e redenção, né? E a boa notícia é essa, que o Senhor, né, ele rasgou o véu, essa separação, né? O Espírito Santo agora vive em nós e a gente tem condição de ter acesso ao Senhor, que nos vai proporcionar essas faculdades na nossa vida, né? Sabedoria, justiça, santificação e redenção, né? Então, isso que tem muito eu falado ao meu coração, né? Como que hoje a gente tem acesso para a gente poder manter o nosso relacionamento com o Senhor, né, de uma forma que agrade o coração dele. Amém. Amém. Irmãos, quando meu irmão estava lendo o 1 Coríntios, ele leu o versículo 30 e logo abaixo, no versículo 31, tem uma referência que leva lá para Jeremias, que era o versículo que o Senhor me falou hoje. E aí eu queria compartilhar com os irmãos. É Jeremias 9, 24. Que fala assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Ô, Rúbia, irmã, você pode se aproximar mais perto do microfone? Quase não estou te ouvindo. Por favor. Melhorou? Agora melhorou, obrigado. Nada, vou tentar falar mais alto também. O versículo é Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que me chamou a atenção é essa questão do Senhor, ele desejar ser conhecido. Deus é onisciente, onipotente. Quem somos nós, criaturas, para conhecer nosso Criador? Mas ele se deixa achar, né? E é um desejo dele, ele deseja ser conhecido. Então, está relacionado ao que o Rodrigo acabou de falar, que é a comunhão. O Senhor que nos chama. Jamais poderíamos, da nossa própria vontade, se fosse, né? Nós íamos até o Senhor. Então foi o Senhor que nos chamou e ele deseja ser conhecido. E é um exercício, né? É uma prática. Igual está em Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade, né? Na santificação, na busca, porque o Senhor é um desejo dele. E as características que está colocada aqui nesse versículo, né? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Eu me recordei numa passagem no Novo Testamento que o Senhor ressalta a misericórdia. E quando está colocada essas três palavras, misericórdia, juízo e justiça, eu achei assim tão impressionante, porque parecem coisas difíceis de serem conciliadas, né?
Uma coisa é você ser justo, né? Dá a entender que às vezes a pessoa é ali, olho por olho, dente por dente, né? Assim, doa quem doer, é isso que tem que ser feito e pronto, acabou. Mas e a misericórdia? Parece que já é um outro lado, assim, oposto. Mas o Senhor, Ele consegue fazer essa conciliação. Então, por isso, é uma das formas a gente perceber a questão do sacrifício do Senhor, porque Ele é justo, Ele não poderia simplesmente ignorar nossos pecados, né? Por isso o Senhor morreu por nós, Ele executou a justiça e usou de misericórdia para conosco. Então, assim, Ele, só mesmo o Senhor para ter essa moderação de ser misericordioso e ao mesmo tempo justo. E conhecendo o Senhor, à medida que a gente está nessa comunhão com Ele, o Senhor pode nos conceder das características dele a nós. E assim no nosso dia a dia a gente também ser misericordioso sem deixar a justiça. Então é isso que eu queria compartilhar. Amém. Irmãos, eu queria aproveitar a colocação do Francisco e também da irmã que acabou de falar, quando ele leu lá em Colossenses, capítulo 1, que ele fala assim, lá quando ele fala sobre a questão que nos transformou em idôneos, que ele fala assim, sendo fortalecidos, não sei o quê, tal, graça, mal digno, subintegrado. Deixa eu pegar o texto direito aqui. Qual foi o texto que foi colocado? Colossenses 1:9, né? 1:9. Qual foi o texto, Francisco? 1 Coríntios 1:9. Não, Colossenses foi de 9 a 12. Agora, eu não sei se é isso ou se é o Coríntios 15 que... Não, quando ele fala que nos tornou, é a oração que você falou. Foi, Colossenses, capítulo 1, de 9 a 12. Ele fala que nos tornou idôneos. Isso. É o versículo... Estava com ele aqui, eu pedi. Versículo 12. Isso, versículo 12. Ressuscitados, é porque a minha tradução não está de acordo aqui. Não, desculpa, eu estou colocando o capítulo errado. Olha para você ver. Dando graças a Deus que nos fez idôneo. Lá em Romanos, capítulo 3, no versículo 10, diz assim, a partir do 9, né? Porque se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem nenhum sequer. O que eu fico mais impressionado é o seguinte, nós não tínhamos a menor chance, nós estávamos completamente fora, afastado, mas o Senhor, igual ele coloca aqui, não há justo, completamente afastado, mas o Senhor nos capacita. Aquilo que era impossível se torna possível. Então, hoje, por causa da graça de Deus e da misericórdia dele, nós podemos agora participar de toda a obra que ele fez, né? Igual o texto que a irmã acabou de ler. Mas o que se gloria-se nisso, em me entender e conhecer. Então, hoje, pela misericórdia, podemos
entender o Senhor, conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor. Então, o Senhor nos coloca uma posição que antes era impossível, porque nós estávamos afastados por causa do nosso pecado, mas o Senhor nos cobriu com um manto de justiça e podemos entrar no Santo dos Santos e nos transformou em idôneos, capazes. Né? Quando Deus criou a mulher, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, capaz. Então, o Senhor nos tira da incapacidade, né? A gente que estava totalmente perdido, nos leva a uma posição de possibilidades. Né? Então, aquilo que era impossível, agora é possível. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, e podemos nos chegar a Deus, entendê-lo, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Então, é maravilhoso, porque a gente não tinha a menor chance. E aí, o mais interessante é que a irmã colocou assim, não fomos nós que chegamos ao Senhor, é o Pai que desce. Né? Isso é muita compaixão e misericórdia. Muita compaixão e misericórdia. É o Pai que chega e nos resgata. É Ele que se torna o Deus conosco. Isso é maravilhoso, gente. A gente poder desfrutar disso é um tremendo privilégio, poder participar da ceia, participar da comunhão com os santos, né? E nos levar a essa condição de se chegar até Ele. Esse Deus que ele fala aqui, que faz beneficência, juízo e justiça, porque dessas coisas não é o Senhor Todo-Poderoso, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, se achega até nós, para que a gente pudesse ter comunhão com Ele. É muito bom. É isso aí.